Sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças, falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto, leis e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a subir de nível. João, fala da dinâmica do episódio de hoje e quem são os nossos convidados aí. Boa, para quem já acompanha nosso canal já deve saber quem são os convidados. A gente está fazendo o nosso primeiro, talvez, crossover aqui, o primeiro de muitos. E hoje a gente vai falar então sobre um assunto muito importante que está muito em pauta agora, que é sobre o PL 4401. Eu não vou apresentar os outros convidados, achei que eles façam. Acho que a apresentação pode até ser breve, porque todo mundo já conhece vocês, mas por favor, sejam muito bem-vindos aqui no Sub de Nível, Vitor e Evan. Vitor, se quiser começar se apresentando brevemente, que o pessoal já te conhece, que fica à vontade, cara. E aí, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Victor, sou coordenador ali da Bankless junto com o Evan na Guilda de Jurídico. Trabalho com cripto faz um tempinho aí, não tanto quanto essas férias que eu tô conversando aí. Bom, minha vida agora é exatamente essa, eu trabalho estudando regulamentação, né? Então, o meu foco é fazer relatórios sobre a regulamentação do Brasil e dar essa visão, né, de como o Brasil está enfrentando essas questões aqui para a Europa. Então, eu crio, dentro ali da empresa que eu trabalho, alguns relatórios mensais. E dentro da guilda de jurídica, a gente ajuda ali criação de conteúdo para regulamentação e outros vários temas aí que englobam o mundo cripto junto com é, o mundo cripto junto com o mundo do direito, né? E aí dessa guilda de jurídico que a gente toca ali, eu e o Evan junto com os demais membros, a gente entendeu que seria necessário criar um podcast voltado para isso, né? Então é de lá que vocês me conhecem, embora lá vocês conheçam só a minha voz, né? E, e agora estamos aí, a gente vai falar um pouco mais sobre a regulamentação do projeto que foi aprovado na terça-feira pela Câmara. Boa. Evan? Valeu. Eu sou o Evan. Seria melhor se a gente continuasse com os PFPs, né? Porque ver a cara do Cabral dá um desprazer diário pra gente. Que Mas isso, tudo cara? bem. É porque eu não posso começar um podcast ou um subindo de nível, o que quer que seja, sem você, sem aquela alfinetada, né? Mas eu sou coordenador da guilda de jurídico da Bankless, junto com o Cabral. Sou advogado também, sou especialista em direito digital. Participo de algumas iniciativas aí em Web3 e em alguns órgãos também, fico na parte de blockchain, então estamos aí para trocar uma ideia sobre esse novo, essa novidade, né, legislativa que tá dando o que falar. Boa. Então vamos nessa. E essa semana a gente teve novidade, né? Inclusive é o assunto desse episódio. Vou até compartilhar aqui a minha tela para mostrar com a nossa audiência, aqueles que estão nos acompanhando no YouTube, vai poder acompanhar mais. Ah, e foi inclusive um tweet postado pela Bankless Brasil também, mas foi a notícia da semana. Câmara aprova projeto que prevê regras para negociação de criptomoedas. Como o João Cury falou, é o projeto de lei 4401. Cabral, Guelph, o posso que começar é com uma isso? pergunta, Guelph? Pode, Foi uma diga pergunta, mais. uma pergunta diferente. Eu queria ouvir de todo mundo aqui, um de cada vez, com certeza. Vocês acham que a gente precisa de regulamentação cripto ou não? Eu sei que a gente tem dois, a gente tem três advogados aqui, um nem tanto, um já está mais para lá do que para cá, mas eu queria ouvir isso de todo mundo. Pode começar então, pô, Evan, vamos começar com você, Evan. O que você acha, cara? A gente precisa criar regulamentação para esse mercado, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, cara? Cara, a regulamentação ela sempre é bem-vinda, mas o que eu sempre defendo é a regulamentação saudável, uma regulamentação que ela parte de um diálogo entre os setores, quem realmente está construindo, né, o cenário que precisa ser regulado, e os regulamentadores. Mas o que a gente vê aqui, e eu acho que isso se traduz nessa legislação, é que ah, há uma precariedade, né, há uma deficiência técnica, de certa forma. Claro que é louvável a iniciativa da Câmara, mas tratando-se de uma legislação de 2015, eu sinto que há algumas falhas, de certa forma, né? Acho que ele deixa de abarcar o necessário. Então, o cenário de cripto, para mim, realmente precisa de regulamentação, mas regulamentação da forma certa e respeitando os princípios, né? Os princípios que o mercado ele tem. Então, respeitando descentralização, liberdade, autonomia, eficiência. Se a regulamentação ela vier com esses pilares, eu acho que a regulamentação ela é bem-vinda, né? Mas se ela não vem com esses pilares, se ela vem para sufocar, para destruir as iniciativas,
a gente tem que rever. Claro que entendo do ponto de vista de proteção ao investidor, de proteção ao consumidor, que é uma necessidade muito grande de que tudo seja bem esclarecido, mas um aspecto que é extremamente relevante quando a gente está falando de legislação é justamente essa participação popular e a participação também dos builders, né, de quem está construindo. Então, a minha perspectiva é essa, que a regulamentação venha, mas ela venha de maneira adequada e respeitando esses pilares. Boa, Cabral. E você, cara? Não, eu concordo totalmente com o Evan, né? A gente já discutiu bastante sobre isso, inclusive, e o meu ponto sempre eu acho que existe muita lei que a gente consegue aproveitar, né, no cenário internacional e no cenário nacional também. Mas eu realmente acredito que leis do jeito que a gente vem criando no Brasil, isso eu falo dos últimos 50 anos aí, são muito ruchadas, né? Então tem um processo político muito grande e aí eles esperam a água bater ali no joelho para começar a correr, né? Com uma lei que foi o que aconteceu com essa, por exemplo, né? Eles esperaram ali 7 anos para desenvolver uma lei que perdeu totalmente o foco tecnológico, né? Eles poderiam ter feito um negócio muito mais rápido, se o projeto era fazer um projeto simples, que envolvesse ali uma pequena parcela do mundo cripto que tivesse feito rápido, né, para conseguir acompanhar depois as alterações que vinham surgindo. Mas do jeito que foi aprovado, eu acho que não. Se for a pergunta, sou a favor da regulamentação? Não. Do jeito que foi feito, não. Agora, eu acho que tem muitos, no cenário internacional, né, tem uma seriedade muito maior, né, se a gente for ali para a Europa, se for para os Estados Unidos, a gente consegue ver um trabalho entre o ecossistema Web3 junto com os membros ali do Parlamento Europeu, por exemplo, escrevendo e praticando essas leis, né. Então, o MiCA, por exemplo, ele vai ser um projeto muito grande na Europa, ele foi postergado de novo para fevereiro. Então, se a gente se o brasileiro aqui, né, se a gente tivesse essa cultura de esperar e ouvir quem realmente participa do processo, do ecossistema, entender como que funciona todo o aspecto cripto inteiro, eu acredito que sairia um projeto de lei muito melhor e bem melhor explorado. Boa. E você, Guelph? Qual é a sua opinião também sobre isso? Eu só quero ouvir também, cara. Vou tentar usar meu juridiquês aqui, que é muito difícil falar com advogados, mas eu acredito que código, né, code, deve ser considerado liberdade de expressão. Código nenhum cometeu e nem código nenhum vai cometer nenhum tipo de crime, nenhum crime. Então, a gente precisa enxergar os dois cenários. O que é DeFi? Né? É uma liberdade de expressão, são softwares que rodam de forma automática, rodam de forma descentralizada. Eu acho que a regulamentação é eficiente para empresas, para aquela ponte que liga você ao ecossistema de cripto. Então, a gente viu recentemente o que aconteceu com o FTX, a gente viu o que aconteceu com outras exchanges, com a Celsius, por exemplo. Então, a regulamentação é para considerar esses players que usam cripto como sei lá, uma parte de receita, mas ainda são players centralizados. No momento que existe um código imutável, eu acho que o código deve ser a regra ali, não deve ter regulamentação naquilo, até mesmo porque não tem como regulamentar aquilo. Então eu vejo muito a regulamentação mais indo para o lado de players centralizados. Eu acho que vai existir um modelo onde as stablecoins, parte delas serão centralizadas, como a gente vê hoje, e esses players devem ser regulamentados, até mesmo porque eles precisam passar transparência e segurança e ter liability para os clientes, para as pessoas que estão utilizando, para que não aconteça algo pior. Mas os protocolos, os softwares que rodam de forma autônomas e descentralizadas, eles eu acho que o código deve ser prioridade ali, deve ter a pessoa que fez aquilo ali, deve ter aquela liberdade, beleza, é isso aqui e pronto. Aí é a diligência, a comunidade, são as pessoas, os usuários que devem olhar o código, devem olhar a transparência, devem ver a comunidade, ver se aquilo lá tá legal ou não, se há algum problema. Mas acho que essa é a minha visão. E outra coisa que eu vejo que acontece muito é
os regulamentadores confundindo alguns projetos de cripto com security, por exemplo, com ações. Só que security em si não tem uma regra clara ali, uma regulamentação clara. Toda vez que acontece alguma coisa, eles brigam e implementam algo novo. A gente pode falar aí do teste de Howey, que foi o quê? Foi um acontecimento lá atrás que gerou uma nova regra. Então, sempre que tem um problema, é criado uma nova regra, um amendment, para resolver aquele problema. E eu acho que tem que ter essa distinção entre o que é realmente security, para que tenha um framework para os projetos que querem desenvolver em cripto não cair nesse buraco. Eu sou ou não sou security? Eu posso ou não posso lançar meu projeto? Então, tem que ter melhor essa clareza aí para os projetos que queiram trabalhar com cripto, decidirem se querem ir para o caminho DeFi ou se querem permanecer centralizados. Acho que por aí, Okuri. E você, cara? Cara, então, para ser breve aqui também, pô, entendo muitas vezes, muitas razões para criarem regulamentações, mas até hoje eu não consegui verificar nenhuma regulamentação que foi realmente positiva para o universo cripto, para tudo que a gente está criando aqui. Eu acho que vai muito na onda do que o Cabral falou. Principalmente no Brasil, eu vejo que a CVM e os parlamentares estão criando regulamentações. Às vezes eles até chamam pessoas envolvidas com o mercado cripto, para auxiliar eles, mas eu não vejo pessoas da Web3, eu vejo pessoas que entendem cripto como criptoativos, como, por exemplo, pessoas de grandes gestoras no Brasil, que eu já trabalhei, já tive contato, e sei que eles trabalham em conjunto, mas pela experiência que eu tenho, essas pessoas não entendem realmente o que a gente está construindo aqui embaixo, vamos dizer. Eles entendem o primeiro nível, onde cripto é somente tratado como um ativo financeiro e não como uma forma de libertação de amarras sociais, amarras de bancos, etc. Então, até hoje eu não consegui ver nenhuma regulamentação que realmente entendesse e fosse na linha de desenvolvimento de tudo que a gente está fazendo aqui. E enquanto eu não ver nada positivo nesse sentido, eu não vou conseguir ser a favor também das coisas que estão sendo criadas. Mas sim, eu acho que a gente tem que também virar muitos olhos em como as coisas estão sendo feitas, não só no Brasil, mas no mundo, né? Os Estados Unidos supostamente é um dos lugares que mais tem vista grossa, assim, muito mais regulamentação da SEC com relação a securities, com relação a corretoras, etc., até regulamentações próprias, como a Binance US, a FTX US, e a gente sabe que está rolando muita discussão de que o Sam estava bem junto com vários membros da SEC, até mesmo Gary Gensler, tá? Nem sei se o nome dele é esse mesmo. Então, assim, eu não sei até que ponto, até mesmo as regulamentações que são criadas, não são criadas com algum propósito obscuro que a gente nem conhece. Então, são vários receios que eu tenho e por eles mesmos eu não consigo ser, hoje em dia, pelo menos, a favor das regulamentações que a gente tem. Boa. Então, eu queria já partir para esse tópico aqui da PL e passar aí a bola para o Cabral para explicar para a gente o que é isso. Eu vi aqui que tá escrito que é de 2021, projeto de lei número 4401 de 2021 e foi aprovado na Câmara. Como que foi esse processo e como que é o processo daqui para frente, Cabral? O projeto ele começou há 7 anos atrás, né? E não era no mesmo número, eu acho que era. Inclusive, Gal, você conseguir voltar ali nesse documento, a gente consegue ver o número que tinha antes, era 2303 de 2015. Foi o primeiro projeto que estava tentando tratar ali sobre ativos digitais, né? Se a gente pegar o texto que foi aprovado, ele não está falando exatamente de criptomoeda, e quando a gente fala de DeFi, quando a gente fala de DEX, quando a gente fala desse tipo de coisa, nada vai estar englobado nesse texto, tá? O que está englobando isso aí são ativos digitais, e aí ativos digitais a gente pode falar de uma porrada de coisa, de muito grande o número, a quantidade de coisas que a gente pode falar sobre ativos digitais, inclusive milhas, né? Milhas aéreas, que é uma das coisas que surgiu nesse projeto, né? Que conseguiu ali colocar dentro desse projeto de alguma maneira, né? E aí o projeto começou Cabral, deixa eu só te interromper para perguntar uma coisa para você. Você não acha absurdo a gente começar já comparando milhas com criptomoedas? Porque para mim só volta o que a gente está falando, assim, de que as pessoas não entendem o que a gente está fazendo aqui, cara. Porque, assim, eu entendo, beleza, ativo, não sei o quê, mas, cara, é tão diferente, cara, assim, é muito completamente diferente. diferente. É até engraçado, cara. Desculpa te interromper, só queria fazer Não, esse comentário mesmo. mas é exatamente esse o ponto mesmo, porque quando a gente pega esse projeto, a gente percebe que na realidade nada disso é criptoativo e nada disso é o que a gente faz, né? Essa é a leitura que a gente tem desse texto, né? Se a gente pegar ali, ler todo o processo e escutar
escutei a maior parte ali da votação da terça-feira, e você entende que a maioria das pessoas que estão ali não sabem o que é, né? Então, e aí se a gente poderia ficar falando 1 hora aqui sobre o aspecto político por trás desse processo, né? A gente consegue ver que a maioria dos candidatos ali, das pessoas, dos deputados na Câmara não sabem o que é criptoativo, né? Inclusive não sabe nem o que é Bitcoin, a maioria chamou de Bitcoin. Então, assim, é muito engraçado, mas é triste também, né? Porque a pessoa tá ali votando num projeto que pode mudar muita coisa, né? E que poderia ter vindo com uma estrutura muito melhor, né? E acabou não trazendo nada de novo e que não vai mudar na nossa realidade ali tanta coisa. O que vai mudar é mais exatamente pelo que o Guelph estava falando ali na opinião dele. O que mais vai mudar essa lei é com relação a exchanges e como que a exchange vai começar a trabalhar diante de uma autoridade, né, estatal agora. Né? Então, ela vai passar a ser uma instituição financeira e etc. Né? Agora, voltando para como que o processo todo surgiu, né? Então, lá em 2015, eles surgiram com essas 2 modalidades aí de arquivo digital, queriam fazer uma definição, falaram que era criptomoeda, estava dentro. Né? E aí foi a votação, mudou bastante coisa durante esse tempo. A votação na Câmara passou, foi para o Senado. O Senado pegou aquele texto, deu uma estruturada legal, colocou bastante coisa, né? Mas ainda não é um texto que a gente passaria. Inclusive o Isaac Costa ele fez alguns artigos ali explicando, né, como que essa lei não representa o que é o mundo do criptoativo. E aí depois disso, passou no Senado, foi aprovado acho que em junho, se eu não me engano, chegou na Câmara, né, e aí chegou num aspecto político aqui que eu acho que é necessário colocar, né? Então teve o COAF falando que, ali acho que em julho que aconteceu, julho e agosto, não que eu estiver errado, Ivan, mas o COAF falou que ela não vai mais receber informação sobre sobre transações que acontecem em exchange sobre a lavagem de dinheiro, não ia mais receber, nem da Receita Federal. A Receita Federal falando que não era ela também que deveria receber, não é o COAF, e aí as empresas não tinham para quem repassar essas informações. Acabou que esse processo se perdeu ali, né, e o COAF começou a pressionar a Câmara com essa decisão, né, falando, não vou receber. Então, a lavagem de dinheiro em criptoativo está aberta. Né? Seria mais ou menos isso. E aí, dentro do aspecto macroeconômico ali, muitas coisas acontecendo na Europa e também aqui no Brasil, teve uma repercussão muito grande do caso da FTX, teve a repercussão muito grande também do rei do Bitcoin, etc., né? E aí acabou pressionando muito a Câmara, falando assim, não, eu preciso dar uma resposta popular, eu preciso adiantar isso aqui. E aí, eu acho, e aqui não é criticando governos, né, mas quando a gente para pensar no governo Bolsonaro durante os últimos 4 anos, a gente consegue fazer uma análise de que a maioria dos projetos que chegam até ele não tem alteração. Né? Ele não veta, muda muito pouca coisa. Então, o que a gente percebe de agora é que esse projeto ele foi aprovado pela Câmara, o presidente tem 15 dias para vetar, e aí tem algumas coisas técnicas ali para vetar, né? Quais são os artigos que podem vetar e tal. E dentro desses 15 dias não teve nenhuma movimentação, ele não vetou, ele é sancionado automaticamente. Então, teria 15 dias após a publicação ali. Né? Então, a gente... Já passaram os 15 dias ou ainda não? Não, ainda não passaram, e se não tiver errado, se eu não me engano, não começou a contar ainda, porque o texto final não foi publicado. Mas... Então, deixa eu só voltar aí rapidinho. Aí no caso, por exemplo, se o texto final for publicado ainda esse ano, aí fica a critério do presidente Bolsonaro ou tipo ou vai pro próximo presidente que assume o ano que vem? Se for aprovado acredito que até o dia 15 de dezembro, ele vai ter 15 dias e eu acho que não entra recesso, tá? Eu acho que não entra recesso, então iria pro próximo governo. Mas eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que funcionaria desse jeito. Com as pessoas que eu conversei em um aspecto assim mais geral, todo mundo acha que vai passar e que vai dentro desse ano já vai entrar em vigor, porque é uma coisa muito de praxe assim, né? E aí, assim que entrar em vigor, a maioria das empresas vão ter 6 meses aí, que provavelmente vai ser maio ou junho, para se adequar nessas novas leis ali, né? Provavelmente exchange, né? E aí, a gente conseguiu ter a percepção de que durante todo esse processo o exchange teve uma força muito grande nesse projeto.
né? Foi não vou falar lobby, né? Mas eu acho que se a gente falar mesmo, realmente foi um lobby, né? De várias exchanges com a ABC Cripto ali, introduzindo as ideias delas dentro dessa lei, explicando por que uma exchange quer se tornar uma instituição financeira, né? Acaba sendo uma coisa que a gente acha muito estranha e não seria tão legal, mas para elas acaba abrindo muito crédito, né? Tem um incentivo muito grande fiscal. Então, para as exchanges, eu acho que faria total sentido ela se tornar uma instituição financeira. E se a gente for olhar a lei mesmo e falar assim, o que é instituição financeira e o que não é, exchange está lá dentro. Está dentro do que é instituição financeira e o que é instituição bancária. A gente pode até fazer essa defesa também. Boa. Ô, Evan, deixa eu perguntar uma coisa para você, cara. Eu vi muitas pessoas, não do universo Web3, pessoas que trabalham com cripto, que estão em grandes corretoras, são gestoras de criptoativos, é, enfim, pessoas que trabalham com cripto, mas não que estão imersas no universo Web3, comemorando essa lei, falando que foi muito positiva, dando declarações e etc. Você acha que faz sentido isso, cara? Ou nem mesmo essas pessoas deveriam estar comemorando porque no fim do dia o buraco é muito mais embaixo? Pessoal, ó, se, a- se você estava esperando, você o telespectador, né, uma legislação que aborda DeFi, DAOs, NFTs de maneira ampla mesmo, você vai se frustrar além dessa lei. Se você é uma corretora, se você é um exchange, do que a gente chama de CeFi, né, Centralized Finance, você vai comemorar, né? Eu estava conversando com o Cabral antes de começar a gravação e a gente falou sobre um aspecto que eu acho extremamente relevante da gente ressaltar aqui, que é a questão da segregação patrimonial. A gente vê uma lei que ela é aprovada às pressas e de uma maneira muito estranha, porque você tem um processo aí legislativo que durou 7 anos e ele é completamente atropelado, acho que até de uma maneira meio mágica, depois de um incidente como foi o da FTX. E aí, o principal debate dentro da FTX foi justamente a segregação patrimonial, né, que seria a responsabilidade da exchange de separar o patrimônio dos investidores do patrimônio da empresa. E aí você impede de situações como alavancagem com o patrimônio dos investidores, e uma série de outras circunstâncias que a gente entende que não deve ser utilizado o capital do investidor para essa finalidade. Só que, apesar de o Senado ter essa preocupação, né, de incluir a segregação patrimonial, isso não aconteceu. A Câmara entendeu que não deveria ser listado como um princípio. E eu acho que quem é um exchange tem que mesmo celebrar isso aí. Para a gente, para o investidor, né, e para quem está entrando nesse universo de cripto, vale a máxima ainda, e mais do que nunca, not your keys, not your coins. Então, não mantenham o dinheiro sob custódia em exchange, e ainda bem que a gente é Bankless e pode falar isso aqui. Indo mais a fundo também, eu acho que as exchanges elas celebram essa legislação como um marco, muito porque elas entendem que talvez a segregação patrimonial, por exemplo, ela fosse impedir o crescimento, né, no curto prazo. Então, pensando de um certo ponto de vista, se o banco ele tem essa prerrogativa, né, de fazer esse tipo de procedimento financeiro, porque a exchange que ela está sendo, entre aspas, equiparada ao banco, ela não teria, né? Claro que a gente está sempre debatendo sobre a atuação dos bancos e hoje mais do que nunca a gente tem que falar das exchanges dentro desse mesmo ponto de vista, dentro dessa mesma perspectiva. Então, eu acho que para essas pessoas deve ser celebrado, porque eu entendo que você tem um marco legal que vai definir ali a sua trilha dentro de um país, né, dentro do que você vai ter de atuação ali no mercado, é positivo, é ok, é bom. Mas para a gente, para o investidor, para os builders da Web3, eu não sei se foi algo realmente relevante e se foi algo que, sei lá, vai impactar dentro do nosso dia a dia. Talvez os impactos sejam mais negativos para a gente do que necessariamente positivos. E aí, só para inteirar, Curi, acho que eu até estou indo um pouco além do que você perguntou, mas, claro, a lei tem seus méritos, tem coisas extremamente importantes, como proteção da poupança, proteção do consumidor, né? Essa necessidade de você realmente adotar um compliance. O Cabral chamou a atenção para a situação lá, esse dilema entre a COAF e a Receita Federal, então agora já está esclarecido que
alguém vai ter que ser reportada a alguém. Claro que o ato do Poder Executivo é que vai definir qual vai ser esse órgão, tudo indica que o Bacen, mas coisas positivas, é claro, de background na legislação, mas no geral não vejo nada para ser celebrado dentro dessas comunidades que a gente tem da Web3 e Posso dentro só desse completar hub uma de coisa também, inovação que a né? Web3 Dentro dos apresenta, tá? principais objetivos do projeto estava sempre a atividade de defesa do consumidor, né? Com relação às exchanges. E assim, quando assistindo ali a live ali da Câmara, você consegue perceber ali no discurso, eles falam, vamos proteger os consumidores. Mas uma coisa que realmente iria proteger os consumidores, que seria a segregação, né? Eles disseram não. Então, acaba sendo uma coisa muito complicada quando a gente vai trazer isso para diálogo. Acho que o objetivo do projeto que realmente o projeto fez não entra em conformidade. O Evan falou uma frase que eu gosto muito: Not your keys, not your coins. Então quer dizer que corretoras são como banheiros públicos, né, Curi? Você entra, faz suas necessidades e cai fora. Ô, Evan, quer dizer então que se a Binance quiser operar para brasileiros, ela vai ter que declarar as operações realizadas e pedir algum tipo de licença? Não estou falando só a Binance, mas as corretoras brasileiras também terão que fazer o mesmo? É isso que eles estão querendo? Ou seja, KYC na veia? Legal. O KYC a maioria das corretoras já faz, as que não fazem provavelmente não estão seguindo o padrão de compliance, que é um padrão de mercado, mas essa legislação ela traz a necessidade de adequação, de licenciamento, inclusive das empresas que já atuam. Claro que ela é projetada e vai dar um prazo para essas empresas fazerem, mas ela exige que as empresas que estão atuando se adequem e que se licenciem junto a esses órgãos, né? Ela vai dar todas as diretrizes, o órgão também, que ainda não foi eleito, mas que a gente supõe que vai ser o Bacen, ele vai trazer as diretrizes, inclusive há a possibilidade de um processo mais simplificado de licenciamento e, Guelph, a probabilidade de que todas essas corretoras e pequenas, digamos que comercializadoras de ativos virtuais, elas tenham que fazer um KYC ainda mais severo, ela é muito grande, porque agora elas vão ter um órgão ao qual elas vão Vem responder cá, diretamente. antes do Então, Curi a avançar aí, probabilidade é enorme. você ia perguntar algo relacionado a esse tema, Curi, que eu vou mudar totalmente de assunto. Tá? Eu ia perguntar para vocês sobre o CBDC, que é a moeda do Banco Central. Nesse caso, se o Banco Central decidir emitir a sua própria stablecoin, supondo lá, o real digital, aí não vai precisar, não vai ter essas corretoras, não vai precisar das corretoras mais, certo? Como que vai funcionar então relacionado a isso? Eu faço uma outra pergunta, na realidade. O que foi englobado nessa lei aí, né? Porque o artigo 3º ali colocou tudo para fora. Né? O Utility Token não é ativo digital. Né? Payment Token é a única coisa que restou. Se você for para Asset Back Token, foi embora também. Então, assim, você falou lá no começo, né, Galf, sobre securities. Securities não está dentro da lei também. Né? Então, ficou bem complicado você falar o que está dentro dessa lei. Quando a gente fala de ativos digitais, a gente vai cair em milhas. Tá? Eu acho que é a única coisa que ficou ali. E olhe lá. E olhe lá. Porque. Milhas? É, Milhas aéreas? Qual o milhas intuito de aéreas. regular milhas aéreas? É o quê? Qual é o motivo de regular milhas aéreas? Tipo, Então, você fala qual é o motivo de regular milhas aéreas ou qual é o motivo de regular milhas aéreas dentro de uma lei de criptomoedas? exatamente, exatamente. Porque realmente é complicado a gente falar sobre isso, né? Bom, no geral, criptomoeda, se a gente parar para pensar, milhas seria... ativos digitais seriam uma espécie do qual o gênero faz parte de criptomoedas e milhas ali, né? E aí, se a gente parar para pensar que a lei veio para regulamentar ativos digitais, ela acabou englobando algumas coisas ali. Inclusive, eu estava conversando com alguns amigos e o ponto que a gente chegou foi do que a gente faz na criptoeconomia, ela não regulou 99% das coisas, sabe?
Acho que a gente deixaria bem claro desse jeito aí. Então, tudo que a gente trata hoje realmente não vai ser englobado, pelo menos dentro da nossa realidade aqui da Bankless, né? NFT cai fora também. Então, assim, é muito difícil a gente falar do que foi englobado, né? E aí, milhas tem importância porque ela gera um mercado secundário muito grande, né? Inclusive, tem muitas pessoas que geram crédito por meio de milhas, né? E tem uma outra coisa que é muito interessante, que talvez eles estavam visando isso e não exatamente criptomoedas, né? Tem um país na África, eu acho que é a Uganda ou a Nigéria, que eles têm 90% da economia deles é de crédito de celular. Então, se eles forem cortar o cabelo, ele não vai dar em dinheiro, ele vai dar em crédito de celular. Olha, eu te dou 10 créditos de minutos aqui, 10 minutos de telefone e você corta meu cabelo. E aí começou a movimentar. Isso aí, se a gente pegar a história de criptoativos, eles colocam como pré-criptoativo e Eu acho que foi Quênia, o país é Quênia? Quênia. Obrigado. Falar de geografia comigo é assim. Mas então, e aí eles começaram a criar uma economia por meio de minutos. Então, realmente, se a gente for parar assim para pensar, tem uma possibilidade muito grande em ativos digitais, e aí pode incluir exatamente isso, milhas, pode incluir minutos, que pode acabar desenvolvendo uma economia regional, né? Eu acredito que se a gente parar para pensar no Nordeste, vai ter espaços ali que pode criar uma economia singular, né? Inclusive já deve existir, se eu não me engano já deve até existir. Então, a lei ela não abarcou a nossa realidade. Se a gente falar de criptoativos, vai ser muito pouca coisa. Vai ficar só payment tokens, e olhe lá ainda, né? Mas o que a gente realmente fornece não está abarcado. E eu achei intrigante um ponto, só dando um passo para trás aqui que você mencionou, que, por exemplo, o utility token não faz parte da lei porque foi retirado, porque qualquer coisa que tiver utilidade já sai fora disso. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem alguns tokens que também têm a parte de utilidade, que também estão em uma grande discussão com a SEC ali, falando que se é security ou não é security. Então está rolando bastante discussão, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se vocês chegaram a ver, logo depois que foi aprovada essa lei, o Twitter de cripto bombou, né? Todo portal de notícia falando que eu quero ler porque o que eles falaram que aconteceu, na minha visão, está muito longe do que realmente aconteceu. O que eles falaram foi basicamente que o Brasil passou uma lei para legalizar criptomoedas como uma forma de pagamento. E eu li isso no mínimo umas 5 vezes no Twitter. Foi isso mesmo que aconteceu, Vitor? Isso está certo? E se está certo, eu vou poder pagar meu pãozinho na padaria com Bitcoin? Foi isso que eu entendi também, hein? Foi isso que eu entendi também. Eu falei, o Brasil tá ficando igual o El Salvador, todo mundo vai poder comprar com Bitcoin, é isso? Mas porque o pessoal estava pregando muito isso mesmo, de que o Brasil agora deu um grande passo, daqui a pouco vai virar El Salvador, olha os países ali da América do Sul, América Central, dando um passo super pró-cripto. Mas aí quando eu fui ler a lei, eu fiquei super decepcionado. Eu falei, pô, cara, eu tava esperando um negócio assim, top pra caramba. O Bitcoin virou uma moeda de curso forçado, de curso legal aqui. Pô, abri e vi isso aí e fiquei assim, não é possível que o pessoal tava pagando essa fake news. E em grandes jornais, assim, não eram só jornais menores, assim. Pô, meu Twitter ficou rodeado disso. De Até eu Bullet achei que eu foi tava lendo pra o documento Merit de errado. novo. Bullet por 5 minutos. Mas essa notícia foi pro mundo inteiro mesmo, viu? Inclusive, no grupo que eu tô lá da DLT, eu recebi exatamente essa notícia, de que teria sido aceito como um método de pagamento. Cara, loucura isso, viu? Eu acho que estamos. Assim, na minha opinião, não, porque criptoativos não foi definido ainda como legal tender, né? Então eles não podem ali ter usar criptoativos como método de pagamento em si, né? Que define o que é dinheiro, né? E então acho meio complicado a gente falar isso, mas não sei, acho que o Ivan consegue completar melhor. Cara,
o grande mérito dessa lei, na minha visão, e aí eu vou deixar até uma sugestão aqui para a Câmara, tá? Foi regulamentar a atividade de exchanges. Se eles quiserem mudar o nome da PL, ao invés de PL das criptos e colocar PL das exchanges, fica safe, fica bem legal, tá? Porque, como eu falei, há os méritos em regulamentar, e é importante, mas para a nossa realidade, eu não sinto que houve um impacto, entendeu? Para o investidor, que ele simplesmente entra na corretora, compra a criptomoeda, nem posso falar que foi bom porque não foi, mas assim, é interessante a nível de regulamentação você trazer a empresa para um diálogo com um determinado órgão, deixar isso bem esclarecido, o que é que ela vai precisar fazer, ok, né? Mas para a Área de Web3, qual compliance, foi o né? impacto da legislação? Exato, a parte de compliance ficou muito bem Ficou muito esclarecido, né? forte. Criaram um Ficou órgão bem legal, especializado, isso é legal. exato. Já falando nesse tema, depois da implosão da FTX, tá se falando muito sobre Proof of Reserves, que é prova de reservas ali que a exchange tenha como provar quanto tem no balanço, mas não só isso, Proof of Liability, que eu também não sei a tradução, mas basicamente tem que provar que o que tem ali é um por um do que eles estão dizendo que tem nas reservas. Esse projeto de lei tem alguma coisa relacionada a isso? Não, eu vou estressar mais. Vocês acham que as pessoas que estão criando a lei sabem o que que é um Proof of Reserves? Sabe o que é criptomoedas? O Bitcoin, bit.com, não, é absurdo. Mas assim, a qualidade técnica da lei realmente deixa em xeque, né, todos esses questionamentos. E, sim, como eu disse, né, eu escutei bastante ali, e aí a maioria das pessoas que foram palestrar não entendiam do que estavam falando, estavam só lendo alguma coisa que algum assessor deve ter passado para eles, e nenhuma informação clara. Assim, com relação eu, o ponto seria a segregação do capital, né? Aí a gente poderia falar um pouco de Proof of Liability e Proof of Reserve, mas mesmo assim não é o ideal, né, ali do que eles estavam fazendo. Qual foi eu escuto, inclusive essa parte foi a parte que eu consegui escutar inteira, porque eu já tinha acabado meu trabalho ali. E aí o principal motivo deles, o principal argumento se a gente coloca uma segregação de capital para um projeto novo, para startups que estão nascendo, fintechs que estão nascendo, você acaba distanciando muito essa realidade de inovação com a macroeconomia ali nacional, né? Então, por exemplo, uma fintech está nascendo agora, ela vai usar a maioria daquele capital de investidor na própria empresa, né? Então, ela vai tentar crescer com o capital do investidor. Se ela fosse fazer uma segregação de capital, ela teria que nascer já com capital, né? Isso é muito difícil para fintechs e para startups no início, né? Isso é realmente um desafio. E aí acabar ficando meio que você acabaria esgotando a possibilidade de fintechs e startups nascerem com esses propósitos de exchange. E aí você reforçaria quem nisso? Reforçaria bancos, né, principalmente, porque banco não tem segregação de capital, tá? É uma movimentação muito maior e não existe segregação de capital. E também fortaleceria exchanges que já estão no mercado, que já estão no mercado há um tempo e que ajudaram a criar essa lei, né? Com ABC Cripto, ali tem várias exchanges, não vou citar o nome de todas, mas tem várias exchanges que participaram desse projeto e com certeza colocaram os ideais deles ali e coisas que poderiam ajudar eles para quando ela fosse aprovada, né? Então, o principal ponto na segregação de capital, para mim, é esse, né? Ele acabaria. Na minha cabeça, eu tenho em dúvida ainda qual é a melhor área, ainda bem que eu não teria que decidir se vai ter que. Se colocaria a segregação de capital ou não. Se a gente pensar para o lado do consumidor, seria maravilhoso, né? Seria realmente uma forma de proteção do consumidor. Agora, se a gente for pensar do lado empreendedor, realmente seria uma forma de afogar aquela pessoa e tentar fortalecer ao máximo empresas que já estão no mercado. Vem cá, e vocês estão falando muito que essa lei funciona para bancos, que são, né, os grandes amigos aí do Evan, exchange, mas eu queria saber, Evan, onde nessa lei ajuda o consumidor, aquele investidor sardinha, a pessoa que está começando, o que a lei
né, favorece a gente, as pessoas que realmente vão usar a tecnologia, vão estar tendo ativos digitais. O que que essa lei ajuda o consumidor? Legal, bacana. Ó, a lei ela foi muito enxuta, né? Então ela não traçou exatamente os parâmetros de atuação, mas ela disse, ó, vai haver um órgão que vai ser ao qual vai ser competido o dever de regulamentar tudo isso aí, mas ela deu diretrizes, e dentre essas diretrizes, uma delas é a proteção do consumidor. Quando você fala isso, automaticamente você está associando todas as leis consumeristas à atividade. Então, significa que todas as leis de consumidor que estão incorporadas na nossa jurisdição, elas vão ser aplicadas para qualquer tipo de relação entre o investidor, seja um investidor sardinha ou algum outro maior, porque a gente pode aplicar a equiparação, né, por questão de hipossuficiência técnica. É, então, todos eles vão estar protegidos por a nossa regulação de proteção ao consumidor, que é uma regulação excelente, viu? A nossa regulação de consumidor é muito boa. É uma regulação que ela consegue proteger e ela tem uma amplitude tão grande que mesmo hoje não existindo essa norma aqui na prática, né, a gente já tem a aplicação dela através de uma série de ações no contencioso do Brasil, né, que é a parte de ação judicial mesmo, é, representando, através dos advogados, né, uma massa de consumidores que são lesados diariamente por atos temerários das exchanges. Então, essa lei ela reforça, né? Claro, ela, como eu falei, ela é muito boa em esclarecer o que as exchanges vão fazer, que, na minha opinião, como eu disse desde o início, é uma lei que ela é focada muito na atividade das exchanges. Você vê que ela nem se dá tanto sei lá, ao trabalho de discorrer sobre NFTs, de discorrer sobre outras vertentes da tecnologia. Então, ela é muito boa nesse aspecto de tratar sobre as exchanges e ela clareia o caminho, né? Eu acho que ela foi muito no jogar em casa, sabe? Vou ficar aqui no meu cantinho, vou fazer o básico e vou me entregar. Só que hoje, eu acho que para o cenário global, mercado cripto global, fazer o básico é muito, porque as outras jurisdições elas não estão discorrendo tanto sobre cripto. Então, talvez isso crie uma impressão meio equivocada que gera esse tipo de comentário, como o Cabral falou, de as pessoas olharem e falar, ó, chegou uma regulamentação super incrível lá no Brasil e agora a Bitcoin é uma moeda estatal, né? A gente vai poder usar ela como meio de pagamento oficial, que é um pouco equivocado, mas, como eu falei, tem seus méritos. Não enxergo tantos méritos para mim enquanto investidor, enquanto builder, mas, enfim, a parte de proteção ao consumidor ficou bem esclarecida lá, ao menos como princípio, né, como uma diretriz. Boa, pessoal, já encaminhando para o final, então, sobre regulamentação, eu queria ouvir de vocês, dois grandes mentes do direito e já envolvidos mais do que o suficiente com a Web3, que dica que vocês dariam, assim, para um parlamentar, para um deputado, para um cara da Câmara, para um senador que está ouvindo esse podcast, seja agora ou talvez no futuro, arrependido de não ter se preocupado mais com esse mundo, com esse universo, entendido mais, está criando leis, está regulamentando um assunto, o que vocês poderiam, assim, o que vocês sugeriam que eles fizessem diferente ou que eles aprendessem, estudassem? Qual que é a sua dica número um para essas pessoas? Começando então pelo Evan, vai lá. Eu primeiro ia pedir a palavra primeiro, tá? É, eu não sei se vocês lembram, mas no aniversário de 1 ano da Bankless, a gente estava lá conversando, muita gente, foi muito legal, um dia marcante, acho que até para a história da Web3 no Brasil vai ser um dia incrível. E perguntaram qual era o grande objetivo, talvez não lembro exatamente o termo, mas de cada um para o ano seguinte. E eu falei que eu achava que um dos, sei lá, sonhos e realizações que aconteceriam seria alguém da Bankless ser levado para a Câmara para discutir com o regulador sobre isso. Então, é, talvez uma dica seja, vem para a Bankless, regulador. Vamos conversar com a gente, converse com os builders, sabe? Chama a comunidade para realmente aprender como as coisas funcionam. Não precisa ser necessariamente de finanças tradicionais. Você pode ir para a parte de refi, você pode ir para as coleções de NFTs que estão inovando também. Então, eu acho que o grande caminho é esse. Eu sempre defendi em todos os spaces que a gente fez, em todas as oportunidades que eu vim até o Subindo de Nível, em podcasts, eu sempre defendi isso. Eu acho que
o regulador ele tem que se aproximar da comunidade, quem realmente está vivendo e construindo aquilo. Então, ótimo que você fez uma regulação para exchange, mas a gente precisa de regulamentação para DAO, né? Muita gente vai falar, isso é um sonho distante, a gente está começando nisso aí. Cara, se a gente já começa com um caminho pavimentado, legal e que respeita a nossa realidade, a tendência é que a gente cresça e que produza mais, e que melhore a realidade das pessoas. Então, a minha dica é essa, né? Vem para Bankless, regulador. Boa, boa. E você, Cabral? Pô, depois de um discurso bonito desse aí, acho que vira um sonho de todo mundo, né? O pessoal vir perguntar pra gente como que deve ser regulamentado, né? Até porque quem vai sofrer a consequência de tudo isso seria quem tá construindo esse universo, né? Então, acho que não tem outro ponto, né? Tem que exatamente vir falar com quem tá construindo e buscar entender melhor, né? O que eles estão querendo regular, qual é a melhor forma de regular e por que regular, né? Tem uma pedida muito forte na Europa, inclusive o MiCA, né, que é o projeto de lei da Europa para a regulamentação de criptoativos, ele foi postergado para fevereiro porque ele não estava prevendo DeFi. Né? E como que a gente vai regular DeFi sem conversar com vocês aqui, né, e com a gente, né? É muito difícil, muito difícil. Não tem uma empresa, né, responsável, não vai ter exchanges ali fazendo lobby, né? Não é esse o costume, não é esse o objetivo de DeFi. Então vai ser muito difícil entender isso, os parlamentares realmente entender como que se constrói o DeFi e como que eles vão poder abarcar e se devem, na realidade, né? Esse é um ponto de interrogação bem grande. Como e se devem abarcar DeFi dentro das regulamentações que vão surgir nos próximos anos? O Cabral, só para complementar, e é uma impressão que eu tenho, não sei se vocês compartilham também, mas quando é que a gente vai ter uma nova regulamentação de cripto? E se a gente está falando que essa regulamentação foi tão extraordinária e tão boa, porque ela não abarca já as inovações, sabe? Então, é um ponto para a gente analisar, né? Se a gente está passando essa impressão até para o cenário internacional, e agora falando sério mesmo, né, que eu sou meio debochado, mas é para criar conteúdo, mas a ideia é a seguinte: a gente está com a legislação, que ela é uma legislação que não é completa, que nós mesmos aqui estamos insatisfeitos, e ela está sendo super exaltada, mas quando é que a gente vai dialogar de novo? Quando é que o regulador vai pegar esse tema de novo e vai debater, sabe? Então, talvez fosse o caso de ter uma abordagem mais próxima da Europa e dar um passinho para trás e, olha, peraí, a gente está entregando algo que não está completo, vamos revisar, vamos levar mais um tempinho, mas vamos entregar algo que realmente vai impactar dentro do cenário de cripto. Não foi o Exato. caso, E né? eu Ao acho que menos os na minha visão. reguladores também têm que, eu acho também que os reguladores têm que aprender com as pessoas que já estão dentro do ecossistema. É muito difícil deles, o que que é essa tecnologia? Para quem está, por exemplo, no Senado, na Câmara, a maioria das pessoas já são, sei lá quantos anos tem, mas provavelmente acima dos 40 anos, a maioria, né? Não estou dizendo que não tem alguns que sejam menos, mas e eles a vida toda acostumados com um sistema fiduciário. E agora entra algo totalmente novo, uma tecnologia totalmente nova, é muito difícil dos caras entenderem o mecanismo por trás. Então é mais fácil eles se educarem com quem já está na indústria e ali tirar as conclusões, ali tentar entender como que funciona, fazer esse estudo mais minucioso do que é a tecnologia, o potencial da tecnologia, porque a tecnologia não é só criptomoedas, né? Blockchain permite muito mais coisas que podem ser construídas usando essa mesma tecnologia, né? A gente já falou aqui inúmeras vezes aí, Curi, cartórios, sei lá, transferência de imóveis, transferência de carro, coisas do dia a dia. Então, quando eles entenderem que a tecnologia dá para ser usada no dia a dia das pessoas e avançar a nossa no nosso país, assim, em questão de desenvolvimento, eu acho que daí faz mais sentido, saca? Mas eu acho ainda que eles precisam ter essa educação. E é por isso que nós estamos aqui. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, explicando para a gente o que é essa nova PL, essa proposta de lei. E se o pessoal quiser aprender mais e entender mais, convido a todos que entrem dentro do Discord da Bankless, vão lá na Guilda de Jurídico, eles têm call todas as sextas-feiras, certo?
Sexta-feira, às 15 horas agora, tá? Todas as Sexta. sextas-feiras, às 15 horas, horário de Brasília. Venha se você gosta de assuntos, se você é um advogado, quer entender mais sobre cripto Web3, lá na Bankless é o lugar. E lembrando a todos também que tudo que eles falaram aqui, apesar de todos aqui serem advogados, o Curi está advogado mais ou menos ali, né, Curi, quando terminar o TCC. Mas, enfim, também considero um grande advogado. Nada falado aqui foi recomendação legal. Nada, vocês não devem levar isso para o lado pessoal. Eles foram só as opiniões deles, nenhuma recomendação legal, certo? Eu Então é preciso isso, fazer pessoal. um disclaimer que eu não sou advogado. Tá bom. Tá bom. Ele é legal Então, analyst. é um É mais estudante chique, de direito, é um legal tech. Exato. é mais chique do que advogado. Advogado já é um termo surrado, ele é legal analyst. Tá. Aí, ó, tá vendo? Guelph, só para inteirar, não é nenhum disclaimer, mas não dá pra gente discorrer sobre toda a lei, teve uma parte também de direito criminal, depois talvez a gente pode até fazer um podcast ou um subindo de nível de novo para falar sobre esse aspecto criminal, não é minha área, mas o Cabral me manda bem, está fazendo mestrado em direito criminal, então não deu para abarcar tudo, mas a gente vai ampliar as discussões na guilda, nas calls, então fica o convite aí para todos, viu? Valeu pela oportunidade, galera. Valeu. Então fique até o final que eu e o Curi já voltamos com algumas notícias do que aconteceu durante a semana. Teve um pouquinho de drama, certo, Curi? Exatamente, teve bastante coisa acontecendo aí, nós vamos tratar de algumas delas já já. Estamos de volta para a segunda parte do episódio, onde a gente vai falar de algumas notícias, um pouquinho de drama que aconteceu durante a semana. Bom, então começando aí com os preços da semana, o que aconteceu com o Bitcoin nos últimos 7 dias, Curi? Gabriel, você ainda não está compartilhando a tela comigo não, mas eu imagino que o Bitcoin subiu na última semana um pouquinho. Pelo que eu tenho acompanhado aqui, o Bitcoin começou a semana meio baixo, mas a gente está vendo uma retomada do mercado aí, ainda que seja de leve, não sei se vai perdurar por bastante tempo isso, mas a gente está vendo que o Bitcoin subiu aí na semana cerca de 2%, nada muito expressivo para o universo cripto, mas hoje o Bitcoin se encontra na casa, então, quase dos 17 mil dólares, na casa dos 16.900 dólares. Talvez vejamos o Bitcoin passar finalmente a casa dos 16 e ir para os 17 nos próximos dias aí. E o Ethereum também na semana deu uma subidinha ali, que eu estava acompanhando, acabou subindo quase 6% na semana, hoje na casa dos 1.272 dólares. E a gente está naquele entrave ainda, né, Guelph? Na casa dos 1.000 a 1.200 dólares que o Ethereum está. Quem sabe a gente também não vê passando, voltando para antes do desastre da SPF, da FTX e do SEM, ali na casa dos 1.600 dólares. Eu estou esperançoso, não sei se vai ser agora, estou aproveitando esse momento também, mas gosto também, é claro, sempre de ver o mercado recuperando um pouquinho, tomando esse fôlego, até mesmo porque é algo natural, né? E você, Gaf, acho que a gente vai ver uma subida aí grotesca agora recentemente ou vai demorar um pouquinho? O que a gente precisa são mais usuários, né? Mais pessoas usando o Ether, mais deflacionário ele vai ser. Eu fiquei impressionado com os preços que todo mundo estava falando, não todo mundo, mas uma grande parte do mercado achava que Ether ia para 3 dígitos, mas eu acho que devido ao ultrasound money, né, devido ao burn e a pouca emissão de tokens, ele conseguiu ter um boro permanecer ali na casa dos 1.100, não caiu menos do que isso, e agora qualquer movimento dentro do Ether, o preço sobe significativamente, né? Então, eu imagino que, eu não sei te falar se a gente vai ver os 1.600, mas eu tô também bullish com o Ether justamente por conta do mecanismo do ultrasound money, né? E Ether ainda é deflacionário, beleza? Não sei se o Gus está Exatamente. ouvindo, Ether mas aí, que tudo indica, vai puxar o próximo bull market, hein, cara? exatamente, foi que a gente postou lá. Bom, notícia então, essa é a primeira notícia antes da gente falar da entrevista do Sam. Ele fez a entrevista com o New York Times, né? Mas essa notícia eu vi que Sam acredita que o hack foi de algum funcionário. Você tem dúvida ainda que seja de algum funcionário? Na verdade, como a gente já falou aqui no episódio, eles compartilhavam entre si uma planilha no Google Sheets ali com as chaves privadas das carteiras. Então, é bem provável que seja algum funcionário. Eu tendo a acreditar que foi ele mesmo que fez esse hack
Pô, eu ia te perguntar isso agora, Guelph. É Agora uma, mesmo. é uma conspiração, é uma teoria minha, mas eu acho que pode ter sido ele mesmo que fez esse hack e se escondeu ali atrás de DeFi. Porque, pô, na hora do caos sumir, sei lá, 400 milhões de dólares é muito, muito doido, não é? De se pensar. Vamos ver, né? É, eu também tendo a concordar com isso, ainda mais depois de ter visto a entrevista que a gente vai mencionar daqui a pouco. Eu vejo muito ele tentando pagar agora de que não sabe nada, de que não entende, de que não sabe de código. Pô, mas no passado o cara foi sair na revista da Forbes Under 30 e, pô, era considerado um grande empreendedor em série, um cara que entendia muito de cripto, derivativos, mercado de alavancagem. Como é que esse conhecimento foi embora em um mês, cara? Eu acho que alguma coisa não tá batendo aí pra mim também. Eu compactuo bastante com você nessa ideia, Guelph. Bom, então vamos falar do drama então dele. Ele deu uma entrevista para o New York Times, para o jornalista Andrew Ross, e foi vídeo. Isso foi uma entrevista ou foi mesmo uma apresentação lá do New York Times? Todo mundo achou que ele não ia participar, né? Mas ele participou, teve coragem de participar. Exato. Tava rolando muita especulação desde umas 2 semanas atrás se ele ia fazer essa entrevista ou não, se ele ia fazer presencial ou não. Ele acabou fazendo diretamente das Bahamas, que é onde ele está. O entrevistador, inclusive, pergunta por que ele está na Bahamas, e segundo ele, já vive na Bahamas há mais de um ano e está lá por livre e espontânea vontade. Ele fala, inclusive, que se ele bem quisesse, ele poderia ir, ele não vê problemas legais que ele teria em ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo. Então aconteceu essa entrevista aí, cara, e mesmo que foi virtual, foi bem intrigante, viu, Garf? Eu mesmo terminei de ver a entrevista agora há pouco e separei até mesmo alguns pontos que eu achei mais absurdos de tudo. Porque para mim a entrevista no geral foi um absurdo, o jeito com que o Sam se posicionou para mim foi um total absurdo, e até mesmo dar esse espaço para ele no fim do dia, para mim, eu não sei nem se faz sentido. Mas, no geral, para mim a entrevista foi um fiasco, cara. Um fiasco onde a gente não teve resposta nenhuma, só o Sam se justificando de forma vaga e sem qualquer tipo de explicação para as pessoas e usuários que foram prejudicados. Aquele meme que você postou do South Park justifica bem, né? I'm sorry, sorry, sorry. Ele falou mais sorry do que nada. O que eu achei intrigante ali é que foi uma pergunta feita: por que você liberou os fundos para pessoal do Bahamas, quem morava no Bahamas? Ele falou: ué, porque é onde eu moro. Eu vou ficar ruim com o pessoal que mora próximo à minha casa. Eu poderia sofrer algum tipo de violência. E isso não justifica nada. Bahamas é desse tamanhozinho assim. Quantas contas tinham lá? Só deles mesmo, praticamente, né? Então foi Exatamente, complicado contas isso. que ele se importava, né, dele, do pessoal da Alameda Research, da FTX, que ele inclusive afirmou no meio da entrevista que eles já chegaram inclusive a morar junto na mesma penthouse lá na Bahamas. Então, tem muita coisa muito estranha. Eu achei engraçado, Guilherme, foi um momento, não sei se você se lembra aí, que o entrevistador perguntou para ele: "O que seus advogados acham de você estar fazendo essa entrevista, né?" E aí ele, pô, deu uma risadinha ali, não sei o quê, mas no fim do dia uma coisa que eu tô sentindo muito, não sei se você concorda comigo, é que ele está tentando ainda insistentemente pagar de coitadinho. Então, ele nunca assume a culpa realmente. Ele fala, quando ele tenta assumir a culpa, ele fala: não, realmente, eu que era o CEO, eu tinha que ter prestado mais atenção nisso, eu tinha que ter alertado o time sobre os riscos, eu errei. Mas ele nunca assume, tipo, cara, eu realmente cometi uma fraude bancária, prejudiquei milhões de pessoas e o mínimo que eu deveria fazer é estar preso, sabe, cara? Então eu vejo muito ele tentando sair como coitadinho da história. E eu não sei se você chegou a ver, Guelph, depois dessa entrevista, duas pessoas bastante famosas e investidoras da FTX, de grandes fundos de investimento, inclusive afirmaram que estão mudando de ideia e depois dessa entrevista estão achando que o Sam realmente não sabia de tudo que estava acontecendo. Claro que as pessoas foram muito criticadas no Twitter pelo ecossistema cripto no geral, mas quem sabe, né, cara? Quem sabe essas pessoas aí não estão vendo alguma coisa por trás, e não estou falando que o Sam é inocente. Estou falando que talvez o Sam, pela situação toda, possa ter feito algum tipo de vantagem para essas pessoas. A gente bem sabe que ele é envolvido com política dos dois lados e por questões financeiras, grandes quesitos financeiros. Então, quem sabe não pode ter tido alguma coisa por trás para até mesmo as pessoas tentarem mudar de opinião depois dessa entrevista. Realmente, ele tem a máquina ao favor dele e a gente. Acho que é por isso que ele não foi preso até agora, né? Porque tudo. Se ele não tivesse nenhum envolvimento com o sistema político americano, provavelmente já estava preso há bastante tempo, sendo processado de todos os lados. As únicas pessoas que estão querendo que ele vá preso, preocupado com ele, dele sair logo do mercado, são os criptonatives, né? Os OGs ali em cripto, as pessoas que estão realmente investidos em criptomoedas, mas a grande mídia, mesmo americana principalmente,
junto com os políticos americanos, não tão levando isso muito a sério, né? E o que foi falado sobre o Gary Gensler? O que ele falou sobre isso? Você viu alguma coisa relacionada ao Gary Gensler? Cara, eu vi pronunciamentos do Gary sobre a FTX, sobre o Sam, e eu achei engraçado, né? Porque a gente sabe que algum tipo de relação ali atrás tem. Não sei se em questão de doação de campanha, questões envolvendo os pais dele. O pai dele também era professor de uma universidade, que também tinha relação e etc. Mas algo que eu tô percebendo aqui, não só pela entrevista, mas pelos acontecimentos dos últimos tempos, o Sam tinha uma relação muito próxima com o pessoal que está ali na SEC, né? A gente sabe que acho que uns 2 meses atrás tinha vazado um draft de uma possível lei que regulamentaria DeFi, stablecoins, etc. E o Sam foi uma das primeiras pessoas que se pronunciou de modo público, quase que a favor dessa lei, falando que DeFi tem que ser regulado mesmo, stablecoins, não sei o que, não sei o que. Tanto é que esse pronunciamento do Sam foi respondido pelo Eric Voorhees, o fundador da Shapeshift, e deu origem ao podcast do Bankless HQ, que o David e o Ryan entrevistaram os dois, e o Sam foi basicamente massacrado na entrevista, não sabendo responder, dando respostas extremamente vagas, e claro, tentando compactuar com os legisladores. Então, até onde eu sei, e até onde eu entendo e tenho uma impressão, o Sam estava tentando se aliar a políticos e reguladores para criar algum tipo de regulamentação que fosse extremamente favorável para ele, mas não para o universo cripto, Web3, DeFi no geral, como a gente mencionou até mesmo na primeira parte do episódio. Isso mesmo. Então, só para resumir então essa entrevista, o Crypto Twitter, né? O Twitter cripto, todo mundo em cripto, não gostou e está todo mundo criticando. Tá um caos hoje no Twitter relacionado a essa entrevista que ele deu. Vamos lá. Boa, Gui, só para complementar também, uma coisa que aconteceu em relação à FTX nessa última semana foi que a BlockFi entrou com um pedido de bankruptcy, o Chapter 11 ali. Processando ainda, Então a gente está processando, vendo. né, o Sam Sim, diretamente, né? sim, exatamente. Pra Porque tirar o Sam deu seu bailout dinheiro dele. nele e fez eles colocarem todos os ativos da BlockFi dentro da FTX. Então eles perderam tudo, eles não tinham basicamente nada em custódia, mas mais um resquício aí de todos esses acontecimentos da FTX. E só para lembrar o pessoal que nada impede de que outros resquícios ainda aconteçam. A gente sabe que a Gênesis está em um processo complicado. Não temos notícias aí, acho que faz umas 2 semanas da Gênesis, então fiquem ligados aí que podemos ainda ter mais notícias negativas envolvendo players centralizados, nunca DeFi e código, e envolvendo essa situação aí da FTX. E a CEO da Alameda Research, a Caroline, ela foi para Dubai, ela vazou para Dubai. Então, isso já quer dizer que Dubai não tem lei de extradição para os Estados Unidos, então ela já está meio já se esquivando do rolê. Acho que ela saiu, não estava em Bahamas, ela estava em Hong Kong e foi para Dubai, alguma coisa assim, mas sei lá. Bom, próxima notícia aqui. Library, né? Library Token. Says company has been killed by legal and SEC debts. Ele diz que a empresa foi morta por problemas legais e dívidas com a SEC. Curi, o que é isso? Boa, perfeito. A Library, então, tem uma blockchain, tem um projeto muito massa e não tão conhecido pela mídia mainstream, mas um projeto bem legal no universo cripto. E eles estavam sendo investigados pela SEC com relação ao token deles ser um valor mobiliário, ser um security. Até onde eu tô acompanhando recentemente, eles perderam o caso, então o token deles foi realmente considerado um security, muito porque teve distribuição do token antes do lançamento, ou na hora do lançamento, então teve pré-mineração de tokens, como a gente conhece aqui no mercado. Então a SEC acabou declarando que o token deles é um security, eles fizeram uma thread gigante no Twitter, e pelo que eu estou acompanhando, ontem eles postaram que agora eles vão encarar uma nova fase, vamos dizer assim, onde a empresa vai morrer, graças à SEC, e talvez a blockchain vai prosperar, mas eles não sabem como, graças a toda essa confusão ali da SEC. Eu achei engraçado porque, não, triste até mesmo porque o Eric Voorhees, ele fez uma alusão bem legal ali no Twitter com relação à Library, onde ele colocou basicamente assim, não sei a tradução exata, mas ele falou mais ou menos assim, não é de hoje que os governos estão tentando quebrar as bibliotecas, né? Que library em inglês é biblioteca e tal, não sei o quê. Então a gente sabe que os governos estão aí não sempre a favor do melhor para a Web3 e etc. Como a gente mencionou também na primeira parte do episódio inteiro. A gente está vendo muitas pessoas regulando, criando leis,
afetando o universo cripto que não se fazem ideia do que está sendo construído aqui dentro. E o projeto Library, infelizmente, talvez morra. Não sei se a blockchain vai morrer, pelo menos por hora, mas a empresa vai morrer. Então vamos passar por uma nova fase aí envolvendo a Library. A Odyssey, é aquela plataforma de vídeo, é na Library, é na blockchain da Library? Cara, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que sim. Acho que é, porque até o token que é distribuído lá, por salvo o melhor juízo é da Library, é do Library. Vamos desejar sorte aí para o pessoal, que o projeto deles é bem bacana. Próxima notícia. A Uniswap lança seu novo agregador de NFT e eles chamam isso de busca no Google para trading. Curi, conta um pouquinho mais sobre esse novo produto da Uniswap Labs. Boa, legal. Uniswap aí, como o pessoal já vem sabe, um dos maiores protocolos DeFi aí, pessoal, todo mundo empolgado com a V3 da Uniswap, inclusive todo mundo, em todo lugar que eu vejo, o pessoal comenta no Twitter, etc. E a Uniswap não para de inovar, eles estão querendo fazer mais, aproveitando esse mercado de baixa para construir, realmente se mostrar úteis, criando utilidades. E agora, nessa semana, eles lançaram esse agregador de NFTs, uma espécie de lugar onde você vai conseguir comprar vários NFTs em conjunto, ver vários NFTs e etc. Então, agora eles estão dando um grande passo para esse universo de NFTs para além do produto DeFi que eles já possuem. Eu achei, pessoalmente, uma iniciativa interessante, super legal. Espero que eles façam uma competição com outros players aí do mercado e que fomente mais esse ecossistema de NFTs. A gente sabe que é um ecossistema que está sofrendo bastante nesse momento de bear market, mas que eu acredito pessoalmente que nos próximos anos vamos ver muitas coisas desenvolvendo com relação aos NFTs. A gente está vendo, já viu também, acho que talvez no meio do ano, a Uniswap comprando a Genie, né? Ou a Genie XYZ, agora eu confundi os dois nomes aqui, mas a Genie, está até escrito ali na descrição, até perdi, perdão. Mas então a gente está vendo uma grande intenção da Uniswap para partir para esse mundo de NFTs. Quem sabe até a gente não vê a Uniswap lançando uma coleção de NFTs para além dos que a gente já possui ali na utilização da Uniswap V3. Quem sabe eles não fazem alguma iniciativa tipo a Zapper fez no passado, distribuindo NFTs e pontos para os usuários que mais utilizarem a plataforma. Mas eles estão distribuindo 5 milhões de dólares em USDC, estão fazendo um airdrop para quem usou essa plataforma Genie no passado. $300 para cada pessoa, Guelph. O tier inicial, tinha um tier mais alto, mas o tier inicial é $300. Boa. Então vamos lá. Apple força Coinbase a desabilitar a transferência de NFTs na sua plataforma, no seu aplicativo, na sua carteira. A Coinbase, além de ser uma corretora, eles também têm uma wallet, tipo a MetaMask, uma wallet não custodial, eles não têm custódia do seu dinheiro. E eles têm um aplicativo também na App Store. A Coinbase Wallet já, se eu não me engano, já é uma das mais utilizadas. Ela tem uma interface muito boa e as pessoas elas se sentem mais seguras ao usar a Coinbase Wallet no celular porque conhece e associa com a marca Coinbase. E é uma carteira muito boa. Então a Apple está forçando a Coinbase a desabilitar a transferência de NFTs. Como assim? A Apple está querendo usar o poder do monopólio em cima das empresas, em cima dos NFTs? Curi, fala um pouquinho para mim mais sobre isso aí. O que é isso, cara? Então, cara, até onde eu tô entendendo, tá rolando uma treta muito grande envolvendo o Apple e empresas, não só a Coinbase, mas também vimos com relação ao Twitter recentemente, onde a Apple quer obrigar essas empresas todas de repassarem 30% da margem de negociação ali do lucro, não sei exatamente de qual parte ali, nas transações. Então a Coinbase não queria repercutir com isso, porque não necessariamente você comprar ou vender NFT, você precisaria fazer isso via Apple Pay, você poderia fazer via cartão de crédito, até onde eu sei, ou até mesmo diretamente com cripto. E a Apple não ficou feliz com isso porque eles estavam deixando de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, e eles estão tentando impor essa taxa de 30%, não só sobre a Coinbase, mas sobre outras empresas também. E acabou gerando essa confusão toda, onde os usuários não conseguem fazer transferência ou compra de NFTs dentro desse aplicativo sem ser via Apple Pay. Então, mais uma vez, empresas centralizadas tentando monopolizar sistemas que não precisam ser monopolizados, né, Guelph? Então, a Coinbase Wallet não está mais suportando transações de NFTs. Você consegue comprar o NFT, eu acho que, sei lá, com cartão, whatever, mas você não consegue transferir
o seu NFT se você tiver o aplicativo no celular. É difícil, né? É difícil. A gente falou no passado um pouco sobre essa taxa de 30%, mas eu não acho que isso vai levar a gente a lugar nenhum. Provavelmente a Coinbase Wallet vai para outra plataforma, que na verdade só tem a Google, né? Não tem outra. Mas acho que tem aquele telefone da Solana, o sistema operacional Solana, que quer também quebrar essa barreira. A gente falou um tempo atrás aqui que o pessoal da Ethereum também desenvolveu um sistema de telefone pro Ethereum. Assim, eu não sei. Eu não sei qual que vai ser o futuro disso, mas eu não quero que essas empresas usem do poder para estar regulando essa parte. Pô, eu comprei meu NFT, eu posso transferir para quem eu quiser. Isso só é ruim para o usuário comum, né, que está acostumado com o celular, o usuário que não está muito acostumado em fazer negociações com o computador. Um atraso para nossa indústria. Então vamos ver qual que vai ser o desenrolar dessa história. Curi, Exatamente, exatamente. eu acho que com isso a gente pode finalizar aqui nosso giro de notícias da semana. A gente falou bastante sobre a lei que saiu, a PL. Eu até esqueci o número da PL, mas está aqui, ó. PL 4401, que o Evan e o Cabral falaram um pouquinho sobre isso. Eu confesso, eu esqueci de falar que eu não estou bullish com isso. Eu prefiro ser muito mais bankless. Então, com isso a gente finaliza o episódio de hoje. Lembrando que nada falado aqui no episódio foi ou é alguma recomendação de investimento, recomendação fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas, até mesmo porque criptomoedas ainda são considerados ativos de risco. E lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido. Essa fronteira não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Curi. Um abraço.